Vamos a mais um início de uma Série B de Campeonato Brasileiro neste final de semana e estaremos aqui apresentando um levantamento que foi feito, com as 20 equipes que disputarão 4 vagas à elite do futebol nacional no ano que vem, trazendo aí números a respeito desses clubes durante esta temporada, esse início de ano, a disputa dos campeonatos estaduais e da Copa do Brasil e, no caso das equipes nordestinas, também o campeonato regional, a Copa do Nordeste, onde algumas dessas equipes, se bem que o número de representantes do futebol nordestino ele acabou diminuindo com o passar do tempo, são apenas 3 nesta edição da segundona, Sport, CRB e a equipe do Vitória, mas dessas 3 equipes, 2 acabaram disputando a Copa do Nordeste. Então vamos trazer aqui um balanço do que melhor aconteceu em relação a essas equipes e outra. Sobre esse levantamento, apenas 2 jogos eles não estão inclusos, pelo menos nas estatísticas que a gente vai apontar daqui para frente, porque eles serão realizados ainda nesta semana, como é o caso de Juventude e Vila Nova, o Vila Nova jogando pela Copa do Brasil, assim como Londrina e Bahia, Londrina que disputa a Série B e tem esse compromisso também pela competição nacional. Antes de mais nada, convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. O torcedor pode também, através desse botão compartilhar aqui embaixo da tela, você compartilha esse vídeo para todas as suas outras redes sociais, e vai aí propagando os vídeos do Anderson Batista para que outros torcedores conheçam o trabalho que é feito aqui no nosso canal. Vamos lá, trazer esse levantamento, eu pude analisar todas as partidas, na verdade analisar os resultados, coletar os resultados e fazer um balanço observando 6 aspectos. O número de partidas realizadas, o ataque dessas equipes, gols marcados por jogos realizados, a defesa, número de gols tomados pelo número de jogos também realizados, os pontos ganhos num aproveitamento, uma porcentagem, também a questão de mandantes, como os mandantes, como é que eles se comportam como mandantes e como essas equipes se comportam como visitantes. Das 20 equipes da Série B do Brasileiro, 3 foram campeãs estaduais: Cuiabá, Sport e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense campeão goiano em cima do Goiás, o Cuiabá venceu em cima do Operário, 2 partidas também lá no Campeonato Mato Grossense, e o Sport acabou vencendo em cima do Náutico o confronto no Campeonato Pernambucano. Então, observar que dessas 20 equipes, o que deu para se observar foi que a equipe que mais entrou em campo, pois é, torcedor, aqui a anotação ela é enorme em relação a esse levantamento, o CRB foi a equipe da segundona que mais atuou. Até então, 24 partidas, antes mesmo da estreia na Série B neste final de semana. Criciúma com 23 jogos, Atlético Goianiense com 22 e Vila Nova com 22 fecham o G4 das equipes que mais atuaram até então nesta temporada. No Z4, as 4 equipes que menos atuaram, o Sport está na 17ª posição com 14 jogos, e seguido aí de Brasil de Pelotas, Paraná e São Bento, 13 jogos cada. Então a gente percebe que são equipes do Sul e Sudeste. Até então o Sport tinha aí esse número ao seu favor, uma equipe que foi menos testada, os pontos positivos e os pontos negativos, mas a gente enxerga que nesse caso o Sport já perdeu esse posto de equipe que menos atuou nesse primeiro momento da temporada. Em relação a ataque, a equipe do Sport aparece na ponta da equipe que mais marcou gols em números de partidas disputadas. O Sport tem uma média de 2,142 gols marcados por partida, 2,1, 2 gols, pouco mais de 2 gols a cada jogo que entrou em campo no campeonato estadual, já que na Copa do Brasil o Sport acabou não anotando nem tento. A equipe do Cuiabá segue o Sport na classificação com 2,117, o Atlético Goianiense vem logo atrás com 1,8 e também com 1,6 o América Mineiro fecha o G4 desse aproveitamento de ataques: Sport, Cuiabá, Atlético Goianiense e América Mineiro. Desses 4 primeiros a gente aponta, obviamente, o Atlético Goianiense e o América Mineiro como equipes que
podem incomodar na Série B, o próprio Sport também pode, mas a gente enxerga que Sport e Cuiabá, esses números, eles são tão discrepantes para os seus adversários, mais por conta da disputa dos seus estaduais, do que propriamente a questão da competitividade, né? São clubes que eles, com o passar do tempo, a gente vai observar qual será o seu posicionamento na classificação, essa questão de desempenho contra essas equipes de outros estados, até porque foram equipes pouco testadas durante essa temporada, tiveram praticamente aí um primeiro semestre, um primeiro trimestre de ano, né, juntando aí também o mês de maio, os primeiros 4 meses, né, de disputas estaduais, jogos contra equipes do mesmo estado, e isso é um ponto positivo, né, para que você possa testar esses jogadores praticamente como uma pré-temporada em busca aí de um melhor desempenho na Série B. E um ponto negativo, eu acredito que o negativo pesa bem mais do que o positivo, na questão de que você tem que testar essa equipe, né? Tem que jogar contra outros concorrentes, tem que ter ritmo de jogo e concorrentes de outros estados, né? Para você ter um parâmetro de como chegará na segundona do Brasileirão. Em questões de defesa, o Cuiabá lidera, né, esse quesito. O Sport, mesmo disputando o Campeonato Pernambucano, né, não conseguiu, né, manter a mesma pegada do ataque, do aproveitamento, porque na defesa o Sport aparece apenas na 10ª posição. Então Cuiabá tem a melhor defesa em relação à média de gols tomados por partida. CRB aparece na 2ª colocação. Ponte Preta na 3ª posição. Olho na Ponte Preta, é considerada aí como uma das equipes que podem brigar pelo acesso. E o Operário do Paraná. Então essas 4 primeiras equipes aí aparecem com as melhores defesas em número de jogos atuados nesta temporada 2019. Guarani, São Bento, Bragantino e Brasil de Pelotas são as defesas mais vazadas em relação às equipes do Campeonato Brasileiro da segundona deste ano. Então observar aí também, porque essas equipes tiveram dificuldades no início da temporada. Um exemplo claro disso, Guarani, São Bento e Bragantino, 3 equipes paulistas que poderiam muito bem ter chegado às quartas, de final do Campeonato Paulista, acabaram não avançando, deram espaços para equipes que até então estavam disputando a 4ª divisão, Ferroviária, Novo Horizontino, né, e Ituano, e com isso, né, não lograram êxito. O próprio Brasil de Pelotas, que aparece na lanterna desse quesito, também é outra equipe que não conseguiu vaga, né, as oitavas, né, as quartas, perdão. Oitavas são 16 equipes, quartas de final do Campeonato Gaúcho com 12 equipes. De 12, 8 se classificam e o Brasil de Pelotas acabou não conseguindo. Nos pontos ganhos, mais uma vez o Cuiabá na ponta. Cuiabá vai aparecer sempre, na maioria daqui dos balanços, na liderança por conta do seu campeonato, né? A falta de concorrentes é bem nítida no Campeonato Mato Grossense. Em seguida o Sport, em seguida o Atlético Goianiense com 77,2%. O Sport vem agora na 3ª colocação com 71,4%. E o Figueirense com 55,5% de aproveitamento dos pontos ganhos neste quesito. Cuiabá, Atlético, Sport e Figueirense. Atlético, Sport, Figueirense. Coritiba vem em 5º. América vem em 6º. A gente observa que já são algumas equipes que tentam dar um desdobramento para a Série B em número de pontos ganhos, nessa questão, né, do aproveitamento. É interessante observar isso, porque pode ser a toada desse início, né, dessas 8 primeiras rodadas que antecedem a Copa América, né? Terá uma parada Série B durante a Copa América e logo em seguida ela retorna com suas 30 rodadas, né, finais, para decidir aí as 4 equipes que terão sucesso nessa competição. Sobre os outros 2 pontos, Cuiabá e Atlético Goianiense aparecem, né, mais uma vez na liderança, desta vez como mandantes. O Atlético Goianiense é o melhor mandante de todos da Série B. São 10 partidas no Antônio Ascioli, são 10 vitórias, 100% de aproveitamento. Mesmo tendo um campeonato ainda com Goiás, com Vila Nova, né, com equipes que aparecem aí também na 4ª divisão, mas o Atlético manteve 100% de aproveitamento, até mesmo no confronto de Copa do Brasil. O Atlético acabou vencendo o Santos por 1-0, manteve aí esse 100% de aproveitamento jogando em casa. Cuiabá com 90,4%, a Ponte Preta com 75%, junto com o Sport, que está na 4ª colocação, com 75% do aproveitamento como mandante. A América Mineiro é o 5º colocado com 70,8%. Então, essas equipes, né, aparecendo aí nas cabeças. Em relação à parte de baixo, Vitória, Oeste, São Bento e Brasil de Pelotas
são as equipes que tiveram um menor aproveitamento. Vitória 37%, Oeste 33,3%, São Bento 28,5% e Brasil de Pelotas 27,7%. Aí, como visitante, né, o último ponto que foi analisado aqui, Cuiabá mais uma vez na liderança, né, a gente enxerga, já explicou isso aqui no vídeo, né, por conta dessa liderança, né, e sempre aparecendo no G4 o Cuiabá, pode ser uma das gratas surpresas da competição, mas o estadual influenciou bastante para que o Cuiabá tivesse números tão expressivos nesse primeiro momento. Cuiabá com 76,6%, o Sport também em alguns aspectos vai na mesma vibe da equipe do Cuiabá, né? Segundo lugar, 66,6% como visitante, mas o Sport mal foi um visitante nessa temporada, atuou mais na região metropolitana do Recife. Quando saiu do Recife para enfrentar a Tombense, acabou perdendo, então deve-se levar em conta isso aí. E os outros visitantes, né? O Atlético Goianiense com 58,3%, Figueirense 55,5% e o Londrina 53,3% na quinta colocação. Guarani 25,9%, Bragantino 19%, Botafogo de São Paulo 8% e São Bento 5% são os piores aproveitamentos como visitante neste início de temporada das equipes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, vamos apresentar ainda números sobre a Série C do Campeonato Brasileiro e seus clubes, né, que disputam aí essa competição em 2 grupos. Vamos trazer uma análise aqui dessas equipes, o que é que elas produziram até então nesse campeonato. Esses foram os números da Série B, o aproveitamento como mandante, visitante, pontos ganhos, ataque, defesa e o número de partidas realizadas até então neste ano de 2019, que está só começando o Campeonato Brasileiro, se iniciando nesse fim de semana com várias partidas, tanto nas séries A, na Série B e também na Série C. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!